Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. 2020.2. Código de Defesa do Consumidor. Aqui estamos nós. Quem está chegando aí, vai dando um alô. Vai dando um alô. Tudo bem? Cadê vocês? Estão conseguindo me ver? A Sheila. Oi. Gente, colocar meu óculos aqui. A Estela, desculpa, chamei de Sheila. Tô dizendo, ó, tem que colocar o óculos. E aí, turminha, vão chegando, né? Ver se os outros colegas. Gente, a internet está uma benção, tá uma benção. Tá pedindo para instalar, porque não usa o canal? Porque. Oh, glória, aleluia. Quem tá aí? Estela. Código de Direito Civil ou CDC? Código de Defesa do Consumidor, Estela. Estela, tu vai assistir a aula? Tu é aluna do quinto, é? Me diz aí. Se tu é aluna do quinto semestre ou é do segundo. Mas fica aí, nunca é demais aprender, sempre é bom. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Os meninos estavam esperando lá na plataforma do, do canal. Mas enfim, vamos começar aqui, né? Que foi, Estela, vergonha por quê? Não, aprender não quer demais não, viu? É, Principalmente, Estela, porque as questões do Código de Defesa do Consumidor, elas vão estar presentes também na prova da OAB, viu? Então, olha lá, turma, vamos começar, né? Primeiro, eu quero desejar boas-vindas, né, ao semestre que se inicia. Estamos começando mais um período do segundo semestre, né, dos nossos estudos. Depois que passamos por um período de férias, graças a Deus, teve um tempo bacana de poder descansar, né? Ou não, estudando mais um pouquinho também, né? A gente não pode relaxar. É assim que funciona para todo e qualquer tipo de estudante, principalmente para aquele estudante que se dedica, que sabe da sua responsabilidade com os estudos, né? Então a gente procura sempre atrelar os dois, aos estudos, e procura também, né, fazer o melhor dentro do possível do nosso lazer, que a gente possa curtir um pouquinho, né? Assim, então, na verdade, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que eu vou ler aqui um texto, né? Esse texto é um texto que vai esse texto vai trazer uma reflexão bacana, tá? Sobre o bambu chinês. Vou ler para vocês. Depois de plantada, a semente deste incrível arbusto não é vista por aproximadamente 5 anos, exceto o lento desabrochar de um pequeno broto a partir do bulbo. Durante 5 anos, todo o crescimento é subterrâneo, invisível a olho nu. Mas uma maciça e fibrosa estrutura da raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo construída. Ninguém vê, mas ela está ali sendo construída. Então, no final do quinto ano, o bambu chinês cresce até atingir a altura de 25 metros. Muitas coisas na vida, pessoal e profissional, são iguais ao bambu chinês. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir o seu crescimento e às vezes não vê nada por semanas, meses ou anos. Mas se mantiver a tranquilidade, for perseverante, jamais perder o seu entusiasmo para continuar trabalhando, persistindo e nutrindo,
o seu 5º ano chegará, e com ele vocês virão crescimento e mudanças que jamais esperavam que acontecesse. O bambu chinês nos ensina que não devemos facilmente desistir de nossos projetos, de nossos sonhos, que muitas das vezes os olhos da alma possuem a sensibilidade de ver o amanhã. É preciso muita fibra para se chegar às alturas e, ao mesmo tempo, muita flexibilidade para se chegar ao chão. Que cada dia seja uma nova oportunidade de crescimento, de aprendizado e de agradecer a Deus pela nossa existência e por tudo que podemos realizar. Então, assim, na verdade, o texto traz para a gente, né, uma expectativa de dias melhores. O texto traz para a gente uma expectativa de que muitas vezes nós estamos plantando, semeando, e necessariamente nós não vemos. Mas de toda sorte, o tempo passa e nós começamos a ver o brotar das flores, né? Nós precisamos ver, estamos vendo o realizar das nossas ações. Então, a proporção que a gente vai estudando é bacana. Por quê? Porque nós precisamos entender necessariamente, né, que todo o tempo investido, que todos os estudos que nós estamos, né, nos dispondo, nós estamos vendo que necessariamente há um retorno. E irá ter esse retorno? Claro que sim, né? Muitas vezes a gente pensa que não há um retorno e a gente começa a observar e diz assim, não, tudo bem, eu vou parar por aqui. E aí você desiste. Então, o que eu quero aproveitar, né, com esse texto, dizer para vocês que necessariamente nós precisamos lutar em busca dos nossos sonhos, tá certo? Ser advogado é uma profissão brilhante. Ser advogado é exercer com exímio tudo aquilo que você aprende no dia a dia de uma sala de aula, tá? Para que a gente possa exercer com qualidade, com perfeição e com técnica. É assim que eu desejo que o nosso 2º semestre possa ser abençoado por Deus e que a gente possa seguir o nosso caminho acreditando sempre no melhor, tá certo? E aqui, turminha, eu trouxe para vocês, né, o Código de Defesa do Consumidor, vai ser a nossa disciplina que nós iremos trabalhar, tá certo? Durante esse período. É uma disciplina que tem um conteúdo extenso, tá certo? Tem um conteúdo que necessita, mais uma vez, de toda uma preparação, de toda uma dedicação, para que você possa, né, colher os seus frutos dentro do Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, é uma disciplina que nós, quanto consumidores, né, vamos nos ver em determinados momentos do nosso estudo, tá? Aprendendo, né, e vendo situações que muitas vezes nos deparamos e não sabemos como fazer. Então, o Código de Defesa do Consumidor, como o próprio nome diz, é um código que defende o consumidor, tá? Para a lei, o consumidor é a parte vulnerável da situação. Então, nós vamos saber, dentro do código, dentro da legislação, o que é que o código nos traz, tá certo? E é esse o nosso limiar que nós vamos estudar durante todo esse período. Aqui eu quero dizer para vocês alguns autores, tá certo? Que eu indico para que vocês possam, se quiserem, claro, né, comprar livros de autores para contribuir com a aprendizagem de vocês. Então, eu sugiro o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, do Leonardo Farias, para quem não é advogado, tá? É um código extremamente interessante, ele traz uma linguagem acessível, né, de fácil reflexão, e é o que ele diz, para quem não é advogado. Por quê? Porque muitas vezes nós que somos advogados, né, necessariamente sabemos determinadas técnicas, mas as pessoas que não são da seara jurídica, elas não compreendem, tá? Então, mas elas não deixam de ser consumidor da mesma forma, pelo contrário, são consumidores também, tá? Outro livro que eu passo para vocês, né, é do Lúcio Van Derck, de Brito Gomes, tá? É o Descomplicando o Código de Defesa do Consumidor, que também é uma linguagem fácil, é uma linguagem acessível, tá certo? É uma linguagem que traz para a gente uma explicação do dia a dia e facilita também a interpretação sobre determinadas situações, né,
da convivência, do comércio, né, do mercado de um modo geral. O terceiro livro que eu indico para vocês é o Manual do Direito do Consumidor, tá? É o Direito Material e Processual, do Daniel Amorim Assunção Neves e do Flávio Tartucci. Eu sou fã do Flávio Tartucci, né? Gosto muito das obras que ele tem. O Flávio Tartucci é um advogado, né, renomado, é um advogado que ele tem muitas das obras dele citadas pelos ministros do STF, do STJ, né, dentro da seara civil, que é onde nós nos encontramos, a parte de defesa do consumidor, e também a letra da lei, né, que é a Lei 8.078 de 90. É a lei que traz para a gente todo o código, nós estaremos amparados pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? E esta lei, nós iremos trabalhar ela em todo o decorrer do nosso semestre. Nós temos aqui também, que eu passei para vocês, né, a ementa do curso. A ementa, ela traz o conceito de consumidor, a abrangência das normas do Código de Defesa do Consumidor, frente ao consumidor por equiparação, o conceito de fornecedor, a relação jurídica de consumo, direitos e deveres na relação jurídica de consumo, da desconsideração da pessoa jurídica, das práticas abusivas, qualidade e segurança dos produtos e serviços, responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, vício e defeito, decadência e prescrição, da oferta, da publicidade, princípios dos bancos de dados e cadastros, a proteção contratual do contrato de adesão e das cláusulas abusivas, as compras feitas fora do estabelecimento comercial, o prazo de reflexão e arrependimento, a defesa do consumidor em juízo, o caráter coletivo da proteção processual do CDC. Então, assim, nós vamos ver, né, estaremos trabalhando com as práticas consumeristas, tá? Onde o código tem diversas nuances, inclusive, né, as práticas abusivas, né, nós temos também a seara criminal, e especificamente o Código de Defesa do Consumidor, tá? As ações, na maioria das vezes, elas são trabalhadas no GPIM, no Juizado Especial, tá certo? Inclusive, depois eu quero combinar com vocês, a gente fazer, convidar uma pessoa, né? Eu conheço uma pessoa do juizado, convidar essa pessoa para que ela possa, né? Ela é mediadora e conciliadora do Juizado Especial, para dar uma palavrinha para a gente e contar para vocês o dia a dia dessas ações que chegam, muitas vezes, muitas vezes podendo serem resolvidas entre as partes, elas não têm, digamos assim, um equilíbrio a mais para que possam resolver e acabam tendo que abrir uma ação judicial, né, no juizado especial para resolver determinadas lides, tá bom? O conteúdo programático é um conteúdo extenso, denso, mandei para vocês também, depois vocês dão uma olhadinha aí, tá certo? Para que vocês possam ver o que nós vamos estudar na unidade 1 e na unidade 2, tá certo? Vamos ter também as avaliações, né? As nossas avaliações seguem o ritmo da faculdade. Nós vamos ter a avaliação 1, a avaliação 2 e a prova final, tá certo? Dizer para vocês que a gente, esse período, não vamos ter nenhum trabalho, porque nós temos muito aqui estudar, tá? Vamos ter o Código de Defesa do Consumidor, certo? A Lei 8.098, né? 8.078, desculpa. Para que vocês possam ter como base ela, né? Tá certo? E, ademais, é isso, tá? As nossas aulas continuam remotas, né? Eu coloquei aqui para vocês a apresentação, as avaliações, né? As aulas continuam remotas até segunda ordem, né? A gente está na expectativa de que em setembro a gente possa voltar. Vamos ter a esperança que sim, mas enquanto isso, vamos tendo a nossa aula aqui, como a gente vinha tendo no primeiro semestre, né? E graças a Deus podemos caminhar mais um semestre, estamos indo para o segundo semestre, apesar de ainda estarmos vivendo um momento delicado com essa pandemia, mas que nada impede que a gente possa
continuar construindo, né, e colocando tijolinho por tijolinho na nossa aprendizagem, ok? Gente, aqui no slide 3 eu trouxe para vocês, né, uma figura bem peculiar, né, do dia a dia de todos nós cidadãos, né, que nós estamos vendo e participando. E aí a gente vê, falando do Código de Defesa do Consumidor, que hoje você sabe que toda e qualquer pessoa fazem compras, nós fazemos compras, né? Nós, consumidores, precisamos consumir, né, determinados bens de consumo. E hoje, essa imagem traz para a gente, né, a imagem de uma pessoa que ela não precisa mais sair de casa para que ela possa fazer compras, tá? Que as suas compras, elas se encontram onde? No próprio site, né? Essas vendas online, né, até um certo tempo, elas não existiam. Mas o tempo foi passando, as pessoas foram se adequando ao dia a dia da sociedade. A Covid-19 veio, favoreceu ainda mais essas práticas, né, de compras via internet. E a cada dia que passa, nós estamos vendo que essa ferramenta que o consumidor vem utilizando, né, ela vem crescendo gradativamente. Deu um salto na pandemia e pela expectativa do mercado, a gente entende que será e que continuará fortemente, né? Porque ainda há um controle, né, sobre o distanciamento social. A gente sabe que esse distanciamento ele é necessário. Muitas pessoas estão indo às compras, mas algumas outras continuam comprando por aplicativo, utilizando a própria internet. E essa imagem, ela traz uma situação do dia a dia, uma situação do nosso cotidiano, que nós estamos vivendo, né? E que iremos passar ainda por muitos anos fazendo essas compras pela internet. No entanto, nós precisamos ter cuidado, né? Porque nós sabemos que existe as duas faces da moeda, né? E uma delas é justamente os hackers, né? Que invadem os computadores e, de certa forma, trazem prejuízo para as nossas compras online, né? Olha lá. Esse slide que eu trouxe para vocês, o slide 4, pressupostos fundamentais. O ato de consumo é inerente à natureza humana? Sim, nós sabemos que sim, né? O ato de consumo, o consumir, ele está para as relações, para todas as relações, né? Quer seja fornecedor, quanto uma pessoa que fornece, ele também é consumidor, no outro lado da moeda, quer seja para qualquer um de nós, entende? Então, automaticamente, né, o consumo existe, a proporção que você se interessa, né? Por exemplo, vamos supor, uma situação do dia a dia, eu particularmente, quando começou essa febre de internet, eu não confiava em fazer compras pela internet. Olha como é interessante. Mas o dia a dia lhe força a você ter determinados comportamentos que até então você não tinha. Então eu, né, não acreditava que seria seguro o suficiente para você colocar o número de um cartão de crédito, para você digitar os números, né, os seus documentos, entende? Mas o tempo foi passando e a segurança, né, a favor da tecnologia foi aumentando. Então, hoje nós já temos, sim, né, uma segurança maior pelas compras via internet. Isso traz uma segurança para o consumidor, porque o consumidor sabe que ele necessariamente vai precisar, né, de certas compras, fazer certas compras pela internet. E o mercado ele é tão inteligente que ele faz, sabe o quê? Ele coloca para você, através dos aplicativos e através do site, um preço mais acessível do que se você fosse até a loja física comprar. E aí você muitas vezes se sente forçado a querer realmente, né, comprar através do aplicativo, porque você tem um desconto, porque muitas vezes chega mais rápido e etc. Entendem isso?
Então, é uma forma de favorecer o consumidor. E o mercado, ele lida, ele trabalha necessariamente, né, com... Michele, oi Michele, boa noite. Ele trabalha necessariamente com as práticas que favoreçam o consumo. Então, se essa prática de você está, se você está necessariamente, oi Mi, é tu, se você está necessariamente comprando, né, através do site, você vai observar que alguma segurança há, entende? Agora, lógico, tem que ficar esperto, tem que ficar com muito cuidado, tá? Para que você não caia, né, em nenhuma pegadinha, né? Em nenhum site que seja um site malicioso para que você realmente possa se prejudicar. Entende isso? Ai, Mi, que bom que você tá aí. Um beijão, viu? Eu pensei que era um aluno meu, é a minha amigona querida, que eu amo de paixão, tá? E aí, gente, a gente vem falando aqui um pouquinho sobre a Constituição. Olha lá. A Constituição Federal, né? A gente sabe que todo ordenamento jurídico ele tem como base a Constituição Federal, entende? E o Código de Defesa do Consumidor necessariamente não poderia deixar de ser, né? Então, a Constituição de 88, ela modificou profundamente o entendimento sobre direitos e deveres do cidadão. Transformou o sistema jurídico, especializando a legislação infraconstitucional, direcionando-a para as necessidades específicas de cada indivíduo. Então, a intenção do legislador é justamente isso, é trazer uma segurança maior para o consumidor, tá? E essas práticas, né, foram sendo transformadas, a legislação infraconstitucional, ou seja, que está abaixo da Constituição, trouxe uma segurança maior para o consumidor, tá? Entretanto, até o advento da Constituição de 88 e mais especificamente o ano de 1990, quem adquirisse os produtos e serviços para consumo contava apenas com as garantias do Código Civil. Olha que interessante, gente, né? A Lei 3.071 de 1916 e com a Lei de Crimes contra a Economia Popular, que é a Lei 1521 de 1951, tá? E aí, a Constituinte, né, o Constituinte originário, previu a obrigatoriedade do Estado promover a defesa do consumidor em diversos artigos da Constituição. Então, assim, até então, tá, não existia uma lei específica. A lei que protegia o consumidor, na verdade, era o Código Civil de 16, tá? E a Lei de Crimes contra a Economia Popular. A partir da Constituição de 88, o constituinte originário teve um cuidado a mais com as regras de consumo e, mais à frente, especificamente até o ano de 1990, foi quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, tá? Olha lá. Quais são os artigos que nós podemos destacar que estão no Código de Defesa do Consumidor inerentes à Constituição Federal? Quais são? Nós temos o artigo 5º. O que é que o artigo 5º diz, né? São normas de direito coletivo, há uma coletividade, então isso é importante também entender, né? Que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz essa norma geral para todas as relações de consumo, tá certo? E aí ele diz aqui, ó, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 32. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, o artigo 5º ele traz para a gente, né, uma norma imperativa em que a Constituição determina que nós todos cidadãos, somos todos iguais perante a lei. Ok, tá certo?
E aí ele diz, e quem vai promover essa segurança, né, ao cidadão? O Estado. O Estado, como detentor da norma, né, positivada, é que vai realmente definir e garantir essa segurança para o consumidor. Tá certo? Então, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E o Estado já fez isso através da Constituição e através da lei específica, né, a 8.078, da Constituição, do Código de Defesa do Consumidor. Aí ele trouxe também outro dispositivo interessante, que ele fala, o artigo 170, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. Olha lá, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios. A defesa do consumidor é um deles. Então, o legislador ordinário, ele é extremamente cuidadoso, né, com as práticas que nós temos em sociedade. Então, a defesa do consumidor, hoje o consumidor, ele não vive à mercê de uma legislação inexistente. O consumidor, ele está à mercê, sim, da proteção judicial, da proteção esta que o Estado dá, né? O artigo 48, por sua vez, diz: o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, elaborará o Código de Defesa do Consumidor, tá? Vamos lá. O Código Brasileiro, né, o Código de Defesa do Consumidor, é um ordenamento jurídico, é um conjunto de normas que visam a proteção e a defesa aos direitos do consumidor. Isso a gente não tem dúvida, né? Então, o código ele existiu justamente para barrar essas práticas ilegais, essas práticas abusivas que o comércio, infelizmente, lidam até os dias de hoje. Então, quando você não tem, digamos assim, a devida curiosidade de abrir o código, de ler sobre um determinado direito que você tem, então, infelizmente, o que é que a sociedade fica? À mercê dos fornecedores com determinadas práticas abusivas, tá? Por isso que o próprio código, ele fala justamente da proteção, né, do consumidor. Para o código, nós somos vulneráveis. A parte vulnerável da relação de consumo é o cidadão, é o próprio consumidor, tá certo? Assim como disciplina as relações de consumo entre fornecedores e consumidores finais, e as responsabilidades que têm esses fornecedores, fabricantes de produtos ou prestador de serviços, com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. Então, nessa relação de consumo, o fornecedor e o consumidor têm responsabilidades inerentes a cada parte da história, digamos assim, né? Então, o fornecedor ou o prestador de serviço, né, necessariamente são responsáveis pelas práticas que direcionam o mercado. E, infelizmente, nós sabemos que o dia a dia, né, do consumidor não é fácil. Muitas vezes você compra um produto, esse produto vem danificado, tá? Você vai até a loja, conversa, as pessoas não lhe dão o direito à troca. Chegando ao ponto de você ter que abrir uma ação judicial, né? Ir ao juizado de pequenas causas, que lá você não precisa de advogado, dependendo do valor, né? E aí, automaticamente, você abre uma ação judicial para que a empresa possa lhe dar e garantir um direito que é seu. Entende isso? Tá certo? Então, é importante a gente saber que nessa relação de consumidor, de consumo, de um modo geral, existe o fornecedor e existe necessariamente o consumidor. Nesse liame, nós temos a responsabilidade, tá?
a responsabilidade de cada um, inclusive daquele que presta o serviço, certo? O amparo constitucional que possui o direito do consumidor traz uma conotação imperativa no mandamento de ser do Estado a responsabilidade de promover a defesa do vulnerável da relação jurídica de consumo. Então, gente, olha que bacana. O Estado, né, ele entende que o Código de Defesa do Consumidor está para a relação mais vulnerável da história. Quem é essa pessoa vulnerável? É o consumidor, tá? Então, o objeto de estudo do Código de Defesa do Consumidor, o objeto de estudo da proteção estatal perante as relações consumeristas é o próprio consumidor, ok? O amparo constitucional que possui o direito do consumidor traz uma conotação imperativa do mandamento do Estado a responsabilidade de promover a defesa, né, vulnerável da relação jurídica de consumo. E aí nós temos o juizado especial, nós temos o PROCON, né, que é municipal, nós temos o DECOM, que é do Estado. Então, são órgãos do poder público que estão, né, preparados para nos defender, para trazer à tona, para trazer de volta aquele direito que muitas vezes é usurpado pelo fornecedor, ok? O Código de Defesa do Consumidor possui 3 características principais. Olha lá, quais são as características do Código de Defesa do Consumidor? A lei principiológica, as normas de ordem pública e interesse social e o microsistema multidisciplinar. Então, esses 3 princípios, eles são os princípios mais importantes, né? As características mais importantes na relação de consumo. Vamos ver cada uma individualmente. Olha lá. O CDC, como lei principiológica, acontece porque o CDC é constituído por uma série de princípios que tem como objetivo conferir direitos aos consumidores, que são os vulneráveis da relação, e impor deveres aos fornecedores. Ou seja, o princípio, aquela relação, né? Aquela relação de consumo que nasce, tá? Né? O seu nascedouro, ele está protegido pelos princípios constitucionais. Um deles qual é? A dignidade da pessoa humana, que é um princípio macro que protege, que defende as relações, tá? Então, tem como objetivo impor deveres àquele que usurpou o seu direito, tá? Então, essa característica principiológica, né, acontece principalmente com o objetivo de conferir uma proteção estatal ao consumidor, né, e impor um dever para aquele fornecedor, ok? O CDC, como norma de ordem pública e interesse social, nós temos, no artigo 1º da Lei 8.078 de 90, a seguinte disposição. Artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, artigo 170, inciso 5 da Constituição e artigo 48 de suas disposições transitórias. Uma norma de ordem pública e de interesse social. Gente, toda norma, ela é de ordem pública. E ela é de interesse social na intenção de proteger a própria sociedade, que nesse caso, né, no nosso caso específico do direito ao consumidor, o vulnerável nessa relação é o próprio consumidor, tá? Desse modo, o citado dispositivo legal deixa claro que o Código de Defesa do Consumidor traz em seu conteúdo normas de interesse e de ordem pública, né? Ordem pública e interesse social. E aí ele diz, o que é que se caracteriza essa norma de ordem pública e interesse social, tá? Primeiro, o juiz poderá reconhecer de ofício direitos do consumidor, ou seja, o juiz não precisa ser provocado pela parte para conhecer um direito do consumidor. Ele poderá fazê-lo por conta. Claro que o juiz, né, são várias ações, várias pessoas automaticamente, né, o Poder Judiciário, ele vai, sim, né, numa relação consumerista, ele pode de ofício, né,
Ou seja, quando ele não é provocado. Mas como é que ele vai saber se você não falar? Se você não acionar a justiça? Entende isso? Mas, de toda forma, né, é diferente necessariamente, né, do devido processo legal que nós já estamos acostumados, onde você precisa provocar o Poder Judiciário para que ele possa fazer parte dessa relação triangular entre o autor, o réu e o juiz. Tá certo? 2. As decisões decorrentes das relações de consumo não se limitam às partes envolvidas em litígio. Dessa forma, as sentenças possuem também um caráter educativo e de alerta. Educativo para toda a sociedade e de alerta para os demais fornecedores não continuarem com práticas ilícitas nas relações de consumo. Então, assim, haja vista que os fornecedores eles estão habituados, né, a tratar o consumidor como se ele realmente não soubesse qual o direito que ele tem sobre determinada compra, determinada efetivação de algo, de um bem que você comprou. E isso em todas as relações, tá certo? E aí ele diz que é em caráter educativo. Olha lá, ó, as decisões decorrentes das relações de consumo não se limitam às partes envolvidas, né? As sentenças possuem um caráter educativo e de alerta. Ou seja, determinado fornecedor e determinada conduta que ele venha a ter, então, necessariamente, aquela sentença serviu como caráter educativo para que outros fornecedores não cometam, tá certo, digamos assim, o mesmo infortúnio. Na próxima aula eu vou trazer para vocês algum caso concreto para que a gente possa analisar uma sentença, né, e ver necessariamente de que forma ela se dá como caráter educativo nas relações de consumo, tá certo? Vamos lá. No slide 12, as partes não poderão derrogar os direitos do consumidor. A autonomia da vontade e o pacta sunt servanda, institutos muito presentes no direito civil, foram mitigados no CDC, em razão da necessidade do intervencionismo estatal que buscou atingir, em última análise, o reequilíbrio da relação de consumo, que é muito desigual. Dessa forma, sendo abusiva uma cláusula contratual, ela será anulada, não cabendo a alegação de que o consumidor estava consciente e de que gozava de plenitude de sua capacidade mental. É o princípio da boa-fé. Pressupõe que se você assinou determinado contrato, e aí nós, como advogados, nós sabemos que nós precisamos ler todo o documento que vamos assinar, né? E aí ele diz, tá certo? É um instituto clássico das relações, né? E aí o Estado, ele intervém, sim. Para quê? Para que essa relação ela se torne equilibrada entre as partes. Para que, de repente, digamos assim, um lado, né? Um lado da história, que é o autor e o réu, né? Uma parte ativa ou a parte passiva, tá? Não possa vir a sofrer. E não venha a questionar que aquela cláusula que estava no contrato, né? Determinada pessoa que assinou, ela já estava ciente do que ela queria. E muitas vezes ainda é um erro constante entre as partes, quando as pessoas insistem em não ler, em não fazer a leitura do contrato. E aí, quando o problema lá na frente explode, quando o problema aparece, é que as pessoas começam a ficarem arrependidas de não terem lido determinado contrato, não terem visto com paciência, né, para que elas pudessem realmente fazer uma análise pormenorizada de todas as cláusulas. Mas tudo bem. O que ele está dizendo aí é justamente isso, ó. Sendo abusiva uma cláusula contratual, ela será anulada, não cabendo a alegação de que o consumidor estava consciente de que gozava da plenitude de sua capacidade mental. Então, gente, é a cláusula leonina, né, que o próprio Código Civil traz para a gente. Essas cláusulas é justamente com a intenção de ludibriar o consumidor, tá? Mas o Estado está alerta, o Estado está atento. Por exemplo,
Eu tive uma ocasião que eu assinei um título de capitalização pela conta de energia, né? Eu fiz essa assinatura e aí foi interessante que eu passei muito tempo pagando, era pouquinho, né? Mas de grão em grão a galinha enche o papo. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu decidi deixar de pagar, né, o título de capitalização, eu liguei para a Enel, né, que antes era a Coelce, e aí a moça disse, olha, a senhora não tem direito de receber nada de volta, porque a senhora estava pagando um título, e já que a senhora não foi contemplada nesse título, parte do título a senhora estava doando para uma instituição de caridade, e a outra parte era para que a senhora pudesse ser sorteada. Como a senhora não foi, então a senhora não tem nada a receber. Eu disse, como assim? Não, isso está errado. Não, claro que não. Aí tentei argumentar, tentei conversar com ela disse que não. Né? Aí tudo bem. Aí eu fui no PROCON. Gente, foi questão de 15 dias que eles dão um período, né, para que a parte se manifeste. E aí eles entraram em contato comigo e disseram, não, dona Elisângela, nós nos equivocamos, realmente a senhora tem razão, tá? Então a sua devolução, ela será abatida na conta de energia. Eu disse, tudo bem. Gente, foi tanto dinheiro que eu consegui pagar 3 contas de energia. Vocês acreditam? Então, assim, eu poderia muito bem ter acreditado no que a moça me falou, a atendente. Então, assim, infelizmente, o que nós vemos no dia a dia é que esses fornecedores, eles parecem que trabalham na contramão da legislação, né? Querendo realmente ludibriar o consumidor. E se o consumidor se deixar levar, o prejuízo é grande. Então, fica aqui, né, a dica que a gente possa realmente ter cuidado na leitura de um contrato, né? Se a gente não pode ler agora, a gente pega o contrato, lê depois e por aí vai. Nessas relações a gente precisa ter muito cuidado, tá? Entre consumidor e fornecedor. Tudo bem? A terceira característica diz o seguinte: o CDC é como um microsistema multidisciplinar. O Código de Defesa do Consumidor é chamado de microsistema multidisciplinar, porque alberga em seu sistema diversas disciplinas jurídicas, como direito constitucional, direito civil, processo civil, administrativo e direito penal. Então, ele é multidisciplinar porque essas relações, né, elas perpassam outras áreas do direito. Então, dentro do próprio Código de Defesa do Consumidor, há a parte criminal, que são as relações abusivas, há a má-fé, né? Então, existem sim, né, digamos assim, um trabalhar em conjunto de todas essas matérias, né? O direito constitucional, por sua vez, que regulamenta todo o ordenamento, e aí a gente vê que na parte de direito do consumidor existe lá o artigo 5º, que fala que é a obrigação do Estado, tá, em promover a defesa do consumidor. Por isso que nós temos o PROCON, por isso que nós temos o DECOM, por isso também que nós temos o juizado especial. E se numa relação de consumo não foi resolvido nas instâncias menores, nós vamos para a justiça comum, né? Que é justamente as varas cíveis. Então, tá aí, processo civil, administrativo e direito penal, tá certo? Então, essas relações realmente, tá? Elas não ficam sem uma solução. Agora, como nós sabemos, precisamos estarmos documentados, precisamos ter como provar, porque nós sabemos que a justiça, ela precisa de prova, né? O devido processo legal, eu preciso provar por A mais B, né? Por mais que essa relação, né, o ônus da prova seja da outra parte, tá? Em determinadas situações, e é sempre bom e de bom senso que você tenha como provar. Porque não adianta simplesmente você chegar numa lide judicial, né, só falando, sem você ter como provar, sem ter um documento, uma nota fiscal, tá? E muitas vezes chegam pessoas assim no juizado especial. No dia que vocês
que a gente for convidar a mediadora do juizado especial para que a gente possa fazer uma entrevista com ela, ouvir dela como é o dia a dia de um juizado, vocês vão ouvir, gente, cada história. E vocês vão dizer assim, gente, pelo amor de Deus, como é que as pessoas se prestam a um papel desse? Tá? Mas há pessoas e pessoas, né? E aí, fazer o quê? Quanto aos princípios, vamos lá. Os princípios são considerados regras básicas a serem aplicadas a uma determinada categoria ou a um determinado ramo do conhecimento. Sua origem advém das normas, dos costumes, da doutrina, da jurisprudência, como também de aspectos políticos, econômicos e sociais. O artigo 4º do CDC estabelece os objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo e prevê os princípios que devem ser seguidos nas relações de consumo, dentre outros. Ok? Vamos lá. O artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à dignidade, à segurança, à saúde, a proteção dos seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo, atendido os seguintes princípios. Então, olha lá, gente, como isso é interessante, né? Tudo aqui é interessante. Mas a gente fica perplexo quando você vê, né, que há a necessidade, né, há um objetivo maior de proteção desse consumidor vulnerável diante das práticas abusivas dos fornecedores ou dos prestadores de serviços, entende? E como princípio, ele coloca o primeiro deles, o respeito à dignidade, né? A dignidade do ser humano, a saúde, a segurança, a transparência e a harmonia das relações. Então, muitas vezes, essa transparência que a gente vai ver que ela deixa de existir, é aí que nessa falta de transparência que acontece o erro, tá? Primeiro, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Na próxima aula, eu vou falar de cada um desses princípios, tá? Nós vamos falar por cima agora, na próxima aula eu falo cada um. Segundo, artigo 4º, inciso 2, ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, tá? Por iniciativa direta, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas, pela presença do Estado no mercado de consumo, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Inciso 3. A harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. E aí a ordem econômica nós já vimos que é o artigo 170 da Constituição. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Inciso 4º. Educação e informação como princípio de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. Inciso 5. Incentiva a criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflito e consumo. E 6. Coibição e repressão eficiente de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores. Inciso 6, né? Inciso 6 e inciso 7, racionalização e melhoria do serviço público. E o 7, estudo constante das modificações do mercado de consumo. Então, assim, na verdade, a gente tem que entender que o artigo 4º, né, parte do própria lei do consumidor, ele traz necessariamente, né, toda essa proteção
em vários incisos. Na próxima aula a gente vai falar desses princípios que estão embutidos no artigo 4º, tá? E que todos eles necessariamente trabalham em conjunto com a própria legislação em proteção do consumidor mais vulnerável, ok? Na próxima aula eu vou passar para vocês, a gente vai ver cada um desses princípios, tá certo? E aí eu trouxe uma reflexão aqui do Érico Veríssimo, que ele diz o seguinte: o objetivo do consumidor não é possuir coisas, mas consumir cada vez mais e mais a fim de que, com isso, compensar o seu vácuo interior, a sua passividade, a sua solidão e o seu tédio e a sua ansiedade. O objetivo do consumidor não é possuir coisas, mas consumir cada vez mais e mais a fim de que possa compensar o vácuo interior, a passividade, a sua solidão, o tédio e a sua ansiedade. E aí fica uma reflexão acima do que o Érico Veríssimo diz. E muitas vezes é isso mesmo, né? As pessoas vão às compras, gastam desnecessariamente para que determinados sentimentos, né, eles possam deixar de serem cada vez mais aflorados, tá? E aí você vai às compras para que você deixe que a tristeza passe, para que você acredite que está mais alegre porque você comprou um bem que você queria muito, né? Para que essa solidão seja, de certa forma, amparada por um objeto de consumo e por aí vai, né, gente? Então, assim, mas que a gente sabe que, na verdade, isso não supre, né? Todos digamos assim, as lacunas que são existentes no nosso ser. Nós não precisamos nos endividar para deixarmos de estar triste, nós precisamos ocupar nossa cabeça com determinadas coisas, e que não seja necessariamente você chegar e aumentar o limite das suas compras, o limite do seu cartão de crédito, para que no final da história você chegue à sua fatura e você diga assim: e agora? Aí a tristeza aumenta ainda mais, né? Porque você comprou além do que devia e vai pagar. Muitas vezes vai ter o seu nome inserido no Serasa, né? Seu nome no SPC, e aí vai lhe restringir, né, a utilização da sua verba, a utilização do cartão, a utilização de várias coisas que você gostaria de ter, e infelizmente por um infortuito, né, digamos assim, você acabou, de certa forma, a gastar além do que você deve, né? Que infelizmente é também uma prática constante do brasileiro, né? Ele gasta mais do que o que ele ganha. E isso também faz com que ele não consiga ter os seus objetos de desejo de consumo, né? Então, a cada dia que passa, nós vemos que as pessoas estão mais preocupadas em aprender a educação financeira, em cuidar das suas finanças, para que ela eventualmente não venha se prejudicar. E que está, né, gente, inserido indiretamente nas relações de consumo, né? Indireta e diretamente, né? Tá certo? Turminha, eu desejo a vocês uma noite maravilhosa, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre os princípios. Eu vou fazer digamos assim, uma revisão básica sobre o que eu falei hoje, tá? E é isso. Na próxima aula a gente fala mais um pouco, eu vou trazer um caso concreto para que a gente possa discutir sobre ele e ver uma sentença que foi definida pelo próprio, né, juiz sobre as relações de consumo, tá bom? Boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.